É um prazer estar aqui perante tão ilustres convidados. De facto, gostava de partilhar convosco que uma das coisas que fazemos no final do Insights, conversamos com algumas pessoas e queremos obter feedback sempre sobre o que gostaram mais, o que gostaram menos, e há aqui um paradoxo engraçado. Há muita gente a pedir sessões paralelas mais focadas, mais especializadas, e é uma das sugestões que às vezes fazem. A outra são elogios ao facto de nós diversificarmos e termos experiências muito diversificadas, e que acaba por enriquecer a experiência de quem vem assistir, e este é um painel que traduz exatamente isto. Temos, como disse, pessoas que dispensou de apresentações, já foram feitas as apresentações. Eu tinha aqui um resumo, mas se calhar, como o tempo não é muito, vou saltar as apresentações, mas vamos percebendo aquilo que é a experiência e aquilo que é o trabalho que cada um está a fazer nas diferentes organizações. Mas, portanto, aqui à minha esquerda tenho o Bruno Padinha, que hoje é CDO do Grupo Empresa, portanto uma pessoa que passou pela consultoria, partner da UI, com responsabilidades em Portugal, Angola e Moçambique. Disse que não ia fazer apresentação e estou a fazer na mesma, mas já lá vou. Deloitte, Arthur Little, sempre uma experiência mais na área de consultoria, e curiosamente, e este é um dado curioso, tem o mesmo curso que eu, e se calhar não te lembras disso, mas foste meu professor de programação, portanto, só para dizer que é mais velho que eu. E depois tenho o prazer de ter também aqui o António Ramalho, com enfim, uma experiência muito vasta em várias áreas de infraestrutura, mais banca se calhar, tendo passado pelo Millennium BCP como CFO a determinada altura, depois CEO do novo banco, e agora com responsabilidades de gestão e de advisory em várias organizações. É um prazer ter-te aqui também. Rui Passo, que com uma experiência grande na área da tecnologia em diversas empresas, hoje é vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica, e que ainda bem que ficaste longe, porque eu fiquei triste ontem, estou a brincar. Acho que ontem jogámos francamente bem e não tivemos muita sorte. São coisas que acontecem, e eu prometo não falar nem de política, nem de eleições, nem de resultados. Interessa-nos saber algo que não sendo comum, que é um negócio de cada um, ou os negócios que cada um conhece, acaba por ser comum, que são setores ou negócios muito tradicionais, centenários, alguns deles, e que todos eles estão a transformar muito, não só digitalmente, mas o futebol e o desporto de há 100 anos atrás era muito diferente daquele que é hoje. Os bancos são diferentes daqueles que existiam há 100 anos atrás. Aliás, eles foram criados há alguns séculos atrás, e hoje os mídias são também empresas em grande transformação. E a minha primeira pergunta é a mesma para todos, e se calhar começava aqui por ti, Bruno, estás aqui ao meu lado, é que partilhasses um bocadinho, e aberta para que isto seja uma conversa, este desafio e esta transformação que os mídias estão neste momento a viver, e que não é neste momento, mas que é cada vez mais rápida. E hoje falou-se de manhã aqui, estamos no epicentro de um furacão, de uma revolução que todos estamos a viver, e eu gostava que partilhasses aquilo que está a acontecer neste momento no grupo, nas várias empresas, e o que é, sobretudo, aquilo que estão a fazer, com alguns exemplos práticos, se possível. Obrigado, Fernando, e obrigado pelo convite. Tens razão que o mundo dos mídias, tal como os outros setores que estão aqui representados, está numa transformação muito grande. Acho que isso é comum a toda a sociedade e a economia. No caso dos mídias, acho que é interessante percebermos esta revolução assentando ou concentrando-nos naquilo que não mudou. O que não mudou é a função das empresas de mídia, que é informar ou entreter os seus clientes, os seus consumidores. É isso que fazemos na empresa, quer através do Expresso, da SIC Notícias e dos outros órgãos de notícias que temos, quer através da SIC, da Opto e de outros meios de entretenimento. E isso é muito interessante de observar, que
as pessoas cada vez mais querem estar informadas, querem saber o que se passa no mundo, querem saber o que é que isso significa para si e o que é que podem saber. Esse é o job to be done de qualquer órgão de comunicação social e mesmo fenómenos que nos preocupam a todos hoje em dia, como as fake news e outros, sugerem que essa necessidade está muito ativa, está muito intensa. O que fazemos nós e as nossas congêneres é aproveitar essa oportunidade, ou seja, aproveitar tudo o que são as novas tecnologias, tanto no sentido estrito de tecnologias de comunicação e de informação, mas também no sentido mais lato, as redes sociais e muitas outras plataformas que hoje existem e que facilitam a comunicação entre as pessoas, para cumprir essa nossa missão de informar e também de entreter as pessoas. É muito desafiante, o desafio acho que não é para o setor, o meio em si, mas é para as empresas que vêm de um momento diferente, em que não havia tanta bidirecionalidade, com base em dados, mas a oportunidade é muito interessante porque há de facto hoje em dia muito mais oportunidades de fazermos chegar os conteúdos que criamos às pessoas que os querem consumir e portanto o desafio para nós é grande, mas muito aliciante. Se calhar usavam aí desse slide, nós íamos partilhando este. Eu se calhar não passava já e ia pedir-te, Bruno, que se fosse possível que partilhasses connosco use cases que estão ou a desenvolver ou que estão a pensar desenvolver para vos ajudar neste processo de transformação, enfim, para seja aumentar a produtividade, seja aumentar a eficácia daquilo que pretendem. Seria interessante essa partilha. Obrigado pelo complemento, porque de facto não foi essa parte da tua pergunta. Exemplos talvez interessantes porque julgo que generalizáveis do que estamos a fazer. Nós vemos toda a tecnologia, não apenas agora a da analítica avançada ou da Gen AI, como potenciadora, por um lado, daquilo que fazemos e estamos a aplicar, por exemplo, ao jornalismo, muitas tecnologias modernas. Exemplo, começamos agora a utilizar dentro da empresa uma ferramenta de suporte ao jornalismo de investigação que aproveita a Gen AI e analítica avançada para ajudar os jornalistas a explorar vastas fontes de informação, portanto dá-lhes um poder aumentado, um músculo extra na sua atividade de investigação e tal como nesse caso temos automatizado ou otimizado outras fases do processo de produção, seja de notícias ou de conteúdos de entretenimento, e estamos também a olhar para como é que podemos aproveitar a tecnologia para facilitar o consumo dos nossos conteúdos. Por exemplo, na nossa plataforma de streaming, a Opto, conseguimos perceber pelos padrões de consumo das nossas séries, das nossas novelas, que as pessoas têm preferência por fazer um certo binge-watching e, portanto, desde há alguns meses, graças a esses dados, afinámos a forma como distribuímos os conteúdos e hoje em dia, por exemplo, ao domingo pode-se ver logo a novela de toda a semana. Portanto, o espírito é este, por um lado, personalizar ou otimizar a maneira como os conteúdos são consumidos, mas também a forma como são produzidos. Muito bem, obrigado, Bruno. António, tu conheces bem o setor financeiro e se calhar essa a pergunta tem mais a ver com este, mas se quiseres complementar com infraestruturas, que é uma área que conheces bem também, mas estes são setores, enfim, tradicionais, como dizia há pouco, centenários, mas que hoje se estão a transformar, quer do ponto de vista de negócio e dos negócios que fazem, mas sobretudo a forma como fazem e como conseguem ser, ou procuram ser mais eficientes e ter mais produtividade. Queres partilhar connosco qual é que é a tua visão sobre este tema e exemplos concretos desta transformação? Fernando, antes de mais, muito obrigado a todos. Enfim, eu já tenho aquela vantagem de ser dinossauro, poder mais ou menos escolher a visão que prefiro e podia dizer que sim, dar aquela conversa, mas depois do último painel que aqui vimos, o que podemos dizer é que a banca e a atividade financeira está de boa saúde, está ótima e está incumbente. Tu, afinal, convidaste para aqui o maior banco privado português, o
Novo Banco, portanto os 2 últimos bancos que tive a oportunidade de gerir, e a Generali, que é a segunda seguradora portuguesa em dimensão, o que significa que, de facto, a inovação parece que está com os incumbentes, e, portanto, que os incumbentes vão continuar, por mais alguns centenas de anos, digamos assim, a dominar este mercado. Portanto, eu diria que, e até o ar de satisfação com que nós hoje falamos, digamos assim, do sucesso da banca neste momento, até a atratividade, foi aqui referido, que a banca hoje tem, no ponto de vista de inovação, parece trazer a ideia de que, enfim, os problemas que poderiam ter surgido, digamos, com a alteração tecnológica que nos fizesse refletir sobre a utilidade e as funções da atividade, afinal estavam ultrapassados e que, mais uma vez, os incumbentes vão resolver o problema. Na prática, isso tem acontecido várias vezes. Eu já passei por 3 crises conceptuais de banca. A crise da desintermediação, a crise da reintermediação e a crise do colapso da confiança. E de todas essas crises, a verdade é que a banca renasceu e renasceu recomprando, digamos assim, os efeitos da sua crise e, portanto, encontrando, digamos assim, soluções para isso. Isso tem levado a muita reflexão sobre se a inovação tecnológica alguma vez destruirá, digamos, a incumbência do próprio mercado. E a incumbência do próprio mercado é que nós andamos aqui a discutir todos grandes inovações, grandes fintechs, grandes ideias, mas depois, no final, quando chegamos ao fim da linha, parece que no final está tudo igual. Eu queria te dizer que pela primeira vez tenho dúvida que isso vai acontecer e por isso é que é interessante perante uma audiência, um grupo destes, falar sobre essas minhas dúvidas, porque também já estou na altura boa, porque como me reformo, também se acontecer alguma coisa já não é comigo, portanto quer dizer, alguém terá que resolver o problema que não eu. O problema básico é que houve um equívoco toda a vida sobre a banca, qual era a função da banca. A atividade da banca é uma atividade finalista, ninguém quer muito saber como é que as coisas se fazem, o que interessa é que as coisas resultem no final. E isso às vezes não corresponde a outro tipo de atividades. Esta é uma atividade muito finalista e, portanto, um sistema está saudável se as coisas que devem acontecer acontecem e, portanto, não se quer saber muito como é que as coisas acontecem. O que acontece, basicamente, é que sempre houve a ideia de que a função da banca era canalizar a poupança para o investimento. E essa ideia foi tão tornada pública que toda a gente acreditou nisso, mesmo os inovadores. E os inovadores acreditaram que a função da banca era canalizar a poupança para o investimento. Eu, durante anos, tentei dizer sozinho que isso não era verdade, mas depois perdi a esperança, porque também, a certa altura, não vale a pena insistir, porque estava sozinho a dizer. Mas a verdade é que a banca o que faz não é isso. O que faz é compra e vende risco. O que a banca faz é receber risco e vender risco e comprar risco, sem que as pessoas apercebam que este risco é comprado e vendido. E essa é que é a sua função final. E como ninguém percebeu isso, também do ponto de vista da inovação, o que acontece basicamente é que o desenvolvimento inicial que tivemos do ponto de vista da inovação tecnológica foi sobre parcelas específicas da banca que eram mais fáceis de absorver. Estamos a falar basicamente nas transações e nos pagamentos, e portanto vimos inúmeras fintechs surgirem, digamos assim, com modelos de transação e de pagamento múltiplos. Depois falaremos um bocadinho que isto já tinha acontecido antes. A segunda coisa é que mais tarde veio-se a desenvolver capacidades concretas de captação de funding. Um bocadinho trazer para o mercado soluções de funding. Mas ninguém resolveu o problema que foi o problema do risco de crédito. E o risco de crédito é que levava a verdadeira utilidade da banca. E por isso é que as fintechs que surgiram, poucas delas ganharam dimensão suficiente. E as que ganharam dimensão suficiente, ganharam dimensão do lado das transações. Temos o caso da Revolut, que hoje em dia é um sucesso. O caso do PayPal, que enfim que é uma solução que também de alguma maneira ganhou uma capitalização bolsista significativa, e há um conjunto de bancos online razoavelmente sucedidos, o Trade Republic, o Neobank, quer dizer, alguns bancos, mas todos eles são microbancos, digamos assim, face ao peso dos incumbentes. Eu, aliás, nesse sentido, até sou filho da transação do Pentágono, que é a transação feita pelo meu CEO, que na altura estava no Santander, que comprámos um banco por 2 bilhões e fizemos o write-off 2 anos depois. Portanto, perdemos 2 bilhões em 2 anos, uma coisa razoavelmente simples. Ele também foi despedido, mas, que era o Angelo Corqueóstega, mas que aconteceu e que só significa a capacidade que o Santander tinha de notar rapidamente que, de facto, soluções que se verificavam naquela altura eram antes do mercado, não se justificavam, não iam ser bem sucedidos. Porque é que eu, neste momento, não tenho a certeza e deixo este desafio, digamos assim, porque nós tivemos aqui uma sessão em que vimos, antes,
muito interessante. Onde é que nós estamos neste momento a conseguir maior sucesso? Advanced Analytics adicional em relação a clientes, que no fundo estamos a conseguir com Generative AI ir mais longe naquilo que é a captura, digamos, do conceito do cliente. Estamos também a utilizar para efeitos, digamos, de programação legacy ou para change legacy do ponto de vista dos sistemas de programação. E estamos também a ganhar cost efficiency. É os resultados, digamos assim, imediatos que estamos a conseguir através de journeys e use cases bastante bem sucedidos. Mas o AI vem trazer pela primeira vez a possibilidade de sistemas centralizados e automatizados de concessão de crédito e de gestão de risco com eficácia. E isso é o grande desafio. É que se isso acontecer, o circuito final da compra e venda de risco pode pela primeira vez ser atingido. E se for atingido, então, por uma questão de cost efficiency, pode ser que haja um risco significativo no mercado do sistema de incumbência existente não dar resposta a soluções que possam surgir inovadoras e diferentes. E, portanto, aquilo que eu sempre achei que é ótimo, venham as fintechs, venham novas ideias, porque depois os bancos compram-nas, não há problema nenhum, quer dizer, é só uma questão de tempo, porque as boas ideias nós vamos comprá-las, porque temos a capacidade financeira para o efeito. Neste momento eu não estou tão seguro que isso venha a acontecer exatamente porque pela primeira vez aquilo que é o elemento central, que foi aquilo que mais demorou a surgir no mercado, que foi a capacidade de refletir sobre a gestão de risco de crédito, ela própria de ser absorvida por sistemas automáticos que sejam funcionais. Se nós pensarmos bem, isso já aconteceu no crédito ao consumo. O crédito ao consumo é muito standardizado, é um modelo, digamos assim, que pode ser estatisticamente muito desenvolvido e mesmo sem AI, só com modelos preditivos e com sistemas neuronais, foi possível autonomizá-lo da atividade bancária. Não quer dizer que não haja bancos que ainda foram a tempo de comprar, o Santander é um deles, que teve o Santander Consumer Finance, o BNP Paribas que comprou a Setlem, mas a verdade é que as unidades ficam autónomas e substancialmente autónomas da atividade bancária porque não têm nada a ver com a atividade bancária. Portanto, pela primeira vez eu acho que estão criadas condições para nós termos que refletir muito bem se, e foi esse o tema que me propuseram, foi pensar para além do que existe hoje, se pela primeira vez a banca não tem um risco significativo de ver surgir players neste negócio dos dados e neste negócio da compra e venda de risco, que é a verdadeira função que a banca desempenha, que possam surgir com níveis de automação diferentes e com soluções substancialmente distintas. Não quer dizer que a banca não tenha feito um bom trabalho do ponto de vista da adaptação, mas de facto quando entramos nestes modelos automáticos, esta dúvida merece pela primeira vez ser refletida. Muito bem, sendo que os bancos depois podem comprar essas empresas e voltamos ao mesmo tema. Se forem muito rápidos, porque se não forem muito rápidos elas ganham um market cap muito elevado. Claro. Eu chamo-te a atenção que os bancos não têm capacidade de comprar nem a Visa nem a Mastercard. Sim. E a Visa e a Mastercard são criações da banca. Certo. Muito bem. Rui, um negócio muito diferente, mas onde a inovação não deixa de ser um tema, e eu podia ter, inclusive, se calhar algumas pessoas às vezes olham para o futebol como alguns jogadores a correr atrás de uma bola e há muito mais por trás, e essa é a tua responsabilidade, fazer crescer uma marca e um clube que hoje é uma grande empresa, não é só um clube de futebol, e gostava que partilhasse um bocadinho o tipo de projetos que fazem, aquilo que são os dois tipos de negócio que têm, porque há ali duas coisas um bocadinho diferentes, mas acho que seria muito interessante para nós ouvirmos aquilo que o Sport Lisboa Benfica está a fazer e o que está a planear fazer no futuro. Obrigado Fernando. Também agradecer aqui aos participantes no painel a oportunidade de estarmos aqui a falar destes temas interessantíssimos e dizer que eu venho hoje ainda fardado porque efetivamente acabo de chegar, vim direto do aeroporto para cá, nem fui a casa mudar de roupa e espero que alguns se sintam bem a ver os símbolos que eu exibo. Os outros que não se sentirem tão bem, apenas dizer-lhes que desejo muita sorte para o Sporting esta noite e para o Porto amanhã. Mais sorte que o Benfica teve ontem, que o Benfica nunca perde. Às vezes é que não ganha, alguém dizia. E ontem não foi assim tão mau, ainda que o resultado tenha sido o que nós sabemos. É desafiante, é espetacular. Eu sinto um gosto enorme de participar por dentro nesta indústria, na indústria do desporto, na indústria do futebol, na indústria
também de entretenimento, que é aquela onde nós estamos. Eu vejo aqui pessoas da Google e nós às vezes temos alguma dificuldade quando discutimos com os nossos parceiros tecnológicos, os grandes fabricantes mundiais, que não há uma indústria, não há um setor específico onde o Benfica pode entrar. Mas pronto, mas isso não impede que tenhamos boas parcerias com eles, com outros, e por isso não é de nenhuma forma inibidor para todo um processo tecnológico que estamos bastante desenvolvidos, um processo de inovação constante que também vamos desenvolvendo. E também, Fernando, como tu dizias antes, o Benfica é uma organização centenária, começou em 1904, já diz a canção ou a música dos mais indefetíveis, e temos 121 anos de desenvolvimento, de inovação constante, numa perspectiva sempre também muito focada no futebol, mas também muito de transversalidade eclética. E essa também é uma grande discussão no Benfica, se o Benfica deve dedicar-se só ao futebol ou se deve continuar todo o percurso, toda a experiência que tem numa série de modalidades, as modalidades de pavilhão, o rugby, o atletismo, uma coisa que temos que é o projeto olímpico, enfim, mas isso absorve recursos que aqueles que são apologistas de só investir no futebol dizem, mas os recursos que vão para as outras modalidades podem fazer falta para o futebol, para sermos ainda mais competitivos no futebol e para podermos ombrear contra colossos mundiais, como ontem fizemos com o Chelsea e como fizemos no Mundial de Clubes com o Bayern Munique e com outras equipas, que nós há pouco tempo anunciámos as contas do último exercício e que em termos consolidados, que é a primeira vez que nós estamos a fazer isso, que é a parte da SAD do futebol, que os níveis de receita foram à volta de 350 milhões, e depois o clube, que é tudo o que se gera de modalidades e de outras atividades do clube, mais à volta de 50 milhões, portanto, que ultrapassámos pela primeira vez um valor consolidado de receita de mais de 400 milhões. Mas nós estamos a competir com equipas, com clubes que têm receitas de 1.000 milhões e não estamos a considerar jogadores e que, evidentemente, temos sempre aqui alguma dificuldade de combater com eles com as mesmas armas. Mas vamos à luta e nós já tivemos décadas fabulosas, a década de 60. Eu costumo dizer que o Benfica é o melhor e o maior clube do mundo. Permitam que diga isso também aqui neste evento. Mas na década de 60 não era só eu que pensava assim. Havia muito mais gente que reconhecia que o Benfica foi efetivamente o melhor ou um dos melhores clubes dessa década, talvez o Inter, e tivemos por cima de um Real Madrid e de um Barcelona, por exemplo. Por isso, aquele trajeto que nós vamos fazendo, mas que, como eu dizia há pouco, começou em 1904, como uma associação como milhões de tantas outras, como uma startup, como milhões de startups que nós temos em todos os setores, e que o Benfica tem hoje esta dimensão que conhecemos. Nós temos que inovar permanentemente. Por exemplo, está agora um tema em discussão, que é o tema dos direitos televisivos. É um tema que não nos permite, há aqui uma diferença abismal entre o que recebe um clube português de direitos televisivos e o que recebe um clube das Big Five, um clube inglês, de topo, e mesmo os de meio da tabela, os espanhóis, os franceses, os alemães, os italianos. Portanto, enquanto nós estamos a receber à volta de 50 milhões, esses clubes de topo recebem não menos de 200 milhões, só que isso é um gap de 150 milhões. Mas é uma área em que temos que inovar e temos aí um parceiro de mídia e por isso nós aqui há uns anos inovámos quando nós próprios desenvolvemos o nosso projeto de exploração de direitos televisivos, quando criámos a BTV e quando passámos a ter os nossos jogos dentro da BTV, mas há agora a oportunidade, há depois a oportunidade com o que se discute de centralização. Esse é um exemplo de permanente inovação. Em tecnologia, nós desenvolvemos também projetos
muito fortes. Tivemos há pouco tempo o desenvolvimento de uma nova app do Benfica, em que em poucos meses nós tivemos mais de 200 mil downloads da app. E depois, uma perspectiva muito interessante, porque nós temos adeptos, temos sócios que são muito séniores, e que são esses também, muitas vezes, que mantêm a tradição do que é o clube ao longo destes mais de 100 anos, mas temos miúdos que são sócios desde que nascem. Eu dou o exemplo dos meus 3, que foram evidentemente sócios, e a mais nova, tendo 25 anos, já tem 25 anos de sócia, já pode votar nas eleições com 50 votos. E depois o interessante, nós temos aqui também uma convergência ou um conflito, se quisermos, mas também uma ajuda de gerações, em que nesta questão da app, muitas vezes temos os netos a ajudar os avós a fazerem o download e a utilizarem a app com todos os recursos que a app pode oferecer. E mais inovação que precisamos ter no futebol. Para dar um exemplo, se me permites, Fernando, mais relativo a futebol, nós ontem até o Richard Rios, que é um jogador colombiano que jogou muito tempo no Brasil, ontem tem felicidade até de fazer o autogol que não nos permitiu ganhar, não é? Até dizia-se a sério, meio a brincar, ele tem a oportunidade de marcar e acaba por marcar na baliza errada, não é? Mas o Richard Rios tem, neste momento, 50 jogos nas pernas neste ano civil. Fez 36 no Palmeiras e 14 no Benfica. Ele, o ano passado, fez 49 jogos, no ano todo, também no ano civil. No ano anterior fez 53. Portanto, o Benfica ainda terá à volta de 16 jogos mais, até a final do ano calendário. É muito difícil gerir o desempenho, a atividade física destes jogadores. Tem que haver coisas novas, temos que pensar fora da caixa, porque senão os jogadores vão se esgotar. E é um desafio permanente, tanto para o Benfica como para os clubes de topo que disputam as competições, este tipo de exercícios, este tipo de assuntos, este tipo de oportunidades de desenvolvimento para que as coisas corram melhor. Por agora é o que tenho a dizer, Fernando. Obrigado, Rui. Eu tenho a sorte de, enfim, profissionalmente, de trabalhar com o Sport Lisboa e Benfica e até com o Real Madrid. Infelizmente não na área da performance, e eu a seguir vou colocar aí algumas questões que era onde eu gostaria, porque acho que são duas paixões, e unir aqui competências em dados com competências em desporto e em futebol seria realmente muito interessante. Já tivemos a sorte de ter aqui duas pessoas da equipa de performance do Sport Lisboa e Benfica o ano passado, acho eu, partilharem um bocadinho de experiência, mas eu já voltei a este tema e vou passar aqui a palavra ao Bruno, e queria-te colocar uma questão mais relacionada com o tema da monetização. Ao contrário da banca, que como partilhou o António, se calhar nunca teve tão bem, pelo menos do ponto de vista de resultados, o mesmo não podemos dizer dos mídias, que se estão a reinventar, transformar digitalmente, mas também a reinventar a forma como fazem o seu negócio. E eu gostava que partilhasses em que é que está a mudar. Portanto, o negócio digital claramente a crescer, e o mais tradicional também a reinventar-se. Fala-nos um bocadinho sobre isso e como é que os dados, ou que o papel dos dados do AI podem ajudar nesse processo de transição. Muito bem. Bom, no setor de mídia, que em si, de facto, não está propriamente a declinar, é um mercado que tem crescido, mas muito fragmentado, e, portanto, tem declinado o mercado das empresas que já estão há mais tempo no setor. Há principalmente dois tipos de receitas. Receitas de publicidade, aquilo que vemos, por exemplo, nos intervalos comerciais na televisão ou nos nossos sites e apps, e as receitas de subscrição, ou seja, aquilo que alguém paga, por exemplo, para ter acesso à nossa plataforma de streaming, ou aquilo que paga para ter, por exemplo, os nossos canais e outros canais de televisão em casa. As receitas de publicidade é o mercado que tem assistido a uma revolução maior, principalmente porque é um mercado que se globalizou, e hoje em dia a maior parte do dispêndio, portanto, do investimento em publicidade dos anunciantes é feito em plataformas globais, em empresas como a Google, a Meta e outras, e portanto para os players locais e eminentemente locais, e contribui com o conteúdo local, esse mercado tem realmente diminuído. E o mercado de subscrição
em contrapartida, tem crescido e, portanto, a tendência geral do setor e é também a estratégia que temos vindo a seguir é não exatamente substituir, mas equilibrar as receitas de subscrição e as receitas de publicidade. Há outro paralelo também importante, que é as receitas que temos de uma forma ou de uma ou de outra natureza nos meios legados, digamos assim, por exemplo no Expresso em papel ou nos canais de televisão, da SIC e os outros, e o que temos nos produtos digitais, seja a subscrição digital, por exemplo, do Expresso, para fazer o paralelo, ou a Opto e outras receitas digitais que temos no entretenimento. O que é que os dados contribuem para este desafio estratégico? São fundamentais, a forma de fazermos crescer a relação direta com os nossos consumidores, sejam leitores do Expresso, espectadores da SIC ou da Opto, é conhecendo-os, percebendo as suas preferências, percebendo que, ao contrário do que acontecia umas décadas antes, as pessoas não querem todas consumir os conteúdos da mesma forma. Nós temos, por exemplo, leitores do Expresso que privilegiam ler em papel. Temos pessoas que preferem ouvir os nossos podcasts, outras que consultam no site, na app ou em muitos outros meios, só para usar o exemplo do Expresso. E os dados têm-nos permitido adaptar o produto, fragmentá-lo nestas várias plataformas e ir ao encontro das pessoas que valorizam o suficiente a informação que transmitimos para pagarem uma subscrição por elas. Obrigado, Bruno. António, trabalhaste sempre em mercados muito regulados e hoje no AI, aliás, vamos ter também um debate sobre regulação e ética, mas eu gostava da tua opinião. Esse é um tema que me é bastante próximo. Acho que o nosso papel, enquanto profissionais que trabalhamos nesta área, tem que ser de alertar, de percebermos as consequências, os efeitos perversos destas coisas que estamos a desenvolver e que, obviamente, muitas vezes não sabemos a sua extensão. E eu gostava que partilhasses connosco, se tiveres algum caso que gostasses de partilhar, de um projeto que não avançou precisamente por questões de ética ou de regulação, alguma coisa que queriam desenvolver. E se não for isso, o que é que mais te preocupa, e agora que dizes tu que estás a afastar, não é tão relevante, o que é que te preocupa, ou que já te preocupou no passado, mas o que é que te preocupa que estas ferramentas te tragam, particularmente no setor financeiro, mas também pode ser uma resposta mais global, como achares melhor? O setor financeiro tem uma exigência regulatória muito significativa e tem-se viciado no seu modelo regulatório nesta última fase. O setor foi sempre muito criativo antes do período regulatório. Esse excesso de criatividade trouxe consequências particularmente nefastas para a sociedade, que foram, enfim, conhecidas de toda a gente na crise do subprime e naquilo que foi a expansão da crise subprime ao mundo inteiro, porque é uma crise de exportação internacional, portanto é uma crise desenvolvida entre os grandes players internacionais e, portanto, isso trouxe, digamos, uma febre regulatória que veio, como em qualquer situação pendular, que veio a trazer, digamos assim, um vício regulatório dos últimos 10 anos muito significativo. Deixa-me dizer que o vício regulatório a mim me preocupa, tanto como me preocupou a desregulação excessiva. A desregulação excessiva parecia muito interessante do ponto de vista criativo e do ponto de vista tecnológico, mas criava black boxes permanentes sobre a estrutura dos produtos e sobre a estrutura da compreensão da literacia do modelo. Muitos dos produtos financeiros que foram vendidos a certa altura não tinham qualquer tipo de compreensão por parte, digamos assim, do seu adquirente. Portanto, quer dizer, a lógica da venda, do princípio de que estás a comprar e vender risco, e no fundo estás a vender um risco totalmente distinto daquilo que estás a fazer, a bancarizar ou a marketizar, cria-te um problema, digamos assim, que é de disfunção no mercado. E foi isso que aconteceu. Em contrapartida, veio um conjunto de regulações que realmente poderia, e em última instância, descaracterizou o sistema, porque em última instância, de facto, os bancos hoje em dia representam um pouco daquilo que deveriam fazer, que era comprar e vender risco, porque o risco dos passivos, até 100 mil euros, estão completamente protegidos do ponto de vista das garantias públicas. Do ponto de vista das exigências regulatórias sobre os ativos, elas estão tão controladas que o nível da capacidade de assumir risco está muito reduzido e, portanto, no fundo, esta função entre compra e venda de risco
começa a ser uma função pouco valorizável perante o excesso de regulação ou de homogeneização do sistema. Curiosamente, não é isso que as pessoas querem. A prova que as pessoas não querem é que as pessoas pagam neste momento um valor muito significativo este princípio de compra e venda de risco. Por isso é que a margem financeira continua a ser o centro da receita dos bancos, porque é a compra e venda de risco, é a diferença entre o risco comprado e o risco vendido. E este conceito é um conceito, digamos assim, de base. Qual é o meu problema do excesso regulatório? É que a regulação, em última instância, não tem os incentivos nunca alinhados, porque não tem incentivos alinhados com o negócio. Por definição, não tem incentivos alinhados com o negócio. E como não tem incentivos alinhados com o negócio, e se cria um novo incentivo, que eu vou utilizar a expressão inglesa para não utilizar a expressão portuguesa, que é demasiadamente rude, transforma-se num processo de cover my ass. Isto é, desde que nós estejamos protegidos pela explicação técnica do modelo, está tudo bem, porque estamos a cumprir, digamos assim, os mínimos regulatórios adequados. E isto tem um problema enorme. É que isso é extraordinariamente próximo daquilo que a inteligência artificial nos pode dar. É um desafio ainda maior, porque se nós tivermos todo o nosso risco de crédito decidido pela máquina, não há qualquer responsabilidade humana na decisão do risco de crédito. Bem, essas coisas correrem mal, my ass is covered. E isso é um elemento que me assusta particularmente, porque acho que exatamente a fase interessante de desenvolvimento que nós estamos a suportar está a ser realizada no preciso momento em que os níveis regulatórios são propícios a que ela seja tomada até por decisão humana para responsabilizar quem toma as decisões. E eu sou um tipo que gosto de decisões difíceis e tomadas, e portanto também pode ser vício, addictivo para isso. Isto leva-me a dois dramas que eu chamo a atenção, que a banca vai ter que conjugar. Um deles é um que está completamente esquecido e que não é muito discutido, que é o euro digital. O euro digital neste quadro, isto é, no quadro de que existe um sistema de inovação muito forte que está a criar criptomoedas, que são de facto um desafio enorme aos sistemas instituídos do ponto de vista não só de estabilidade financeira, mas de controle monetário e de controle da confiança do sistema, porque em última instância a moeda pode não ter conversão, um stablecoin ainda tem uma conversão técnica pré-determinada, uma cripto não tem conversão nenhuma. Eu sou altamente crítico em relação às criptos, acho que as criptos vão ter um fim triste, mas ele acontecerá, só que agora o modelo é tão global que vai acontecer mais tarde. E mais diversificado. Mas isso leva como resposta regulatória uma solução de modelos digitais de Banco Central, de que o euro digital é o exemplo, que na prática, pura e simplesmente, é atribuir ao Banco Central a emissão definitiva da moeda, tirando qualquer utilidade àquilo que é a função típica da banca da captação de poupança. Quem é que quer ter uma conta no banco se puder ter o euro digital garantido pelo Banco Central? Em última instância, os bancos centrais dizem, não, nós vamos fazer um sistema regulatório que impeça isso. Mas é exatamente uma resposta típica deste modelo, em que por um lado há uma inovação que parece excessiva e do outro lado há uma regulação que parece, digamos assim, a resposta concreta. E por isso, eu neste momento acho, deixa-me estar a pôr isto porque eu gostei imenso daquilo que eu vi antes e estou a ver a juventude a trazer, digamos assim, novas ideias para a banca incumbente. Tenho mais uma vez a expectativa que a banca incumbente seja ela uma resposta adequada, digamos assim, à inovação, às exigências de conveniência. E a banca fez um trabalho e faz um trabalho notável do ponto de vista do serviço ao cliente, mas a verdade é que o modelo que tem vindo a desenvolver-se é um modelo que põe fortemente em risco a utilidade desta criatividade e um modelo de aproximação para a regulação que é mau no momento da criatividade. E por isso é que eu digo, estamos num momento muito crítico em que eu não tenho a certeza que aquilo que foram os fundamentos do passado que justificaram aquilo que é a estabilidade do modelo bastante criativo possa acontecer, até por uma história muito simples que toda a gente percebe. Todos vocês têm uma carteira. Todos nós temos uma carteira. E vemos uma carteira. E as carteiras têm todas esta configuração. Sabem porque é que estas carteiras têm esta configuração? Porque os bancos inventaram uma coisa chamada cartão de crédito.
Antigamente as carteiras tinham todas outras configurações, os bilhetes de identidade tinham uma determinada definição, uma determinada largura. Não, a banca criou um produto, que é o último produto grande que a banca criou, porque é um instrumento de identificação, um instrumento de transação, um instrumento de débito em conta, um instrumento de crédito, tudo no bundling de um único produto. Ele é criado sob um modelo de 4 pernas, que tem a maior das dúvidas que seja aceitável do ponto de vista concorrencial, porque na prática quem paga o cartão de crédito é o beneficiário, mas não o utilizador. É um caso que teve uma grande discussão teórica, porque são os comerciantes que são os beneficiários da utilização de um cartão como meio, que pagam aos bancos que se têm que cartelizar com o sistema para que o sistema seja igual para todos, porque se não for cartelizado não funciona, e foi assim que foi criado. Já agora o cartão de crédito foi criado por um banco chamado Bank of America, que, descobrindo que não podia sozinho fazer este banco, juntou 12 bancos, incluindo o meu, que era o Banco Pinto Sotomayor, e fez com isso a Banca Americar, que é o início da Visa, que é como o modelo, digamos assim, se desenvolve, porque antes disso os cartões, que era o Diners, chamava-se Bloomingdale, era o cartão da Bloomingdale, porque era um comerciante que pagava exatamente com um cartão. Isto é, os cartões para ganhar a dimensão tiveram que ser absorvidos pela banca. Mas isto significa o quê? Significa que a inovação tecnológica do cartão criou o device, criou a carteira, criou os nossos bolsos, criou a nossa maneira. O pós-Covid trouxe tudo para cima de outro device, que é o mobile. E hoje o mobile é o nosso maior canal, de todos os bancos. Portanto, pela primeira vez os bancos já não têm o device. Isto é, o device é de terceiros que dominam o modelo e lá dentro tem a prestação dos serviços financeiros que é assegurado pelos bancos. E isto é uma mudança. Isto é, a mudança base não está na mão dos bancos, a mudança base está nas mãos das tecnológicas. Elas foram bem sucedidas até agora? Não. Google Pay não serve para nada. O Apple Pay é uma brincadeira de pagamentos. Quer dizer, do ponto de vista de volume de negócios não vale nada, comparado com uma Visa ou uma Mastercard. Mas ainda estavam na fase da transação, ainda achavam que era canalização da poupança para o investimento. Se descobriram que este negócio, que é um segredo que eu vos deixo, não é canalização da poupança para o investimento, é compra e venda de risco, eles estão bem colocados para amanhã virem a ser uma alternativa séria e difícil de combater. É por isso que eu digo que o modelo neste momento está a abanar nos seus fundamentos e tem algumas diferenças em relação aos momentos anteriores. Não tenho a certeza, sabe uma coisa que foi a parte mais importante que eu ouvi, é que a banca continua a ser um grande captador de talento. E quando se tem talento, tem-se metade do caminho feito para sair vencedor. É só isso. É verdade. E olha, o tempo está mesmo, temos com o tempo em cima, mas eu ainda tenho uma última pergunta que tenho que fazer, Rui, que é e relacionada com a performance. O que é que falta, e eu falo muitas vezes de colocar as questões certas, que questões que use cases da AI poderiam ajudar a equipa a ser mais performante, é conhecer melhor o adversário, é questões relacionadas mais internas. Há bocadinho falavas do tema da capacidade física ou da forma física com que os jogadores estão, sem desvendares algo que seja confidencial. Queres-nos falar um bocadinho de que projetos de inovação é que têm pensados para esta área da performance? Aquilo que puderes. Eu sei que muitas destas coisas são confidenciais e por isso é que vocês não trabalham tipicamente com empresas externas, mas é interessante ouvir falar sobre isso. O que posso dizer é que o Benfica, e posso falar pelo Benfica, enfim, os outros não conheço, é uma entidade que trabalha todas estas questões de inovação, todas estas questões de tecnologia a um nível que tem reconhecimento internacional. Nós temos um networking através do nosso CTO com os melhores clubes ingleses, com os melhores clubes espanhóis, em que se discutem boas práticas que cada um dos clubes vai tendo. Cada vez é o host. Nós fazemos estas reuniões 2, 3 vezes por ano e há muitos projetos, há muita coisa na tecnologia, com a inteligência artificial em cima da mesa. O que é que eu diria relativamente a este? O Benfica também é um clube único, como eu dizia, porque tem aqui ativos e tem, na minha opinião, 3 vetores que são também muito específicos e que
dificilmente podemos dizer que outros têm tão fortes como o Benfica. Nós temos o primeiro ativo que são os sócios, que são os adeptos. Nós temos mais de 420 mil sócios. Se algum dos presentes for se tornar associado esta tarde, seja fisicamente, seja online, vai ter um número próximo já do 421 mil e qualquer coisa sócio. Portanto, isto é um ativo tremendo para desenvolver coisas. E aqui também com a AI. Depois temos aqui o AI é mais difícil, mas também pode aplicar-se, mas um ADN de vitória. O Benfica é dos clubes mais ganhadores também do mundo. Se nós compararmos o Benfica com outros clubes que têm mais títulos a nível europeu, o Benfica é um dos top. Há clubes irlandeses, há um clube grego que tem mais títulos nacionais que o Benfica, mas são poucos mais a conseguirmos encontrar que tenham esse mesmo ADN de vitória. E depois a prática desportiva, e aqui no futebol, mas também nas modalidades, sempre a perseguir também o que socialmente acho que é muito bem aceito e que é uma referência, que é a igualdade de género. Nós temos sempre equipas masculinas e equipas femininas, e depois isso também é transportado à formação. Nós dedicamos muito à formação, à prática de desporto dos miúdos, nas mais diversas idades, e sempre também com estas vertentes masculina e feminina. Para terminar, porque penso que estamos no limite do tempo, o que é que eu diria? A principal responsabilidade, o principal objetivo da área tecnológica, eu tenho a responsabilidade de inovação e tecnologia, os pelouros de inovação e tecnologia no Benfica, e aquilo que nós temos muito claro é precisamente tornar a equipa mais competitiva. E aqui também faço referência ao talento. Numa primeira fase nós temos que capturar o talento que existe na prática desportiva, e isso gera-se com, nós temos mais de 200 scouts, temos centros de formação e treinos espalhados pelo país, temos pessoas a ver permanentemente jogos e a tentar a desenvolver relatórios que são analisados depois centralmente para conseguirmos capturar o melhor talento, desde as mais tenras idades. Aqui pode haver metodologia, pode haver tecnologia, pode haver processos de inteligência artificial que ajudem, e depois ver também o desempenho mais competitivo, tanto da nossa equipa, no treino, depois para preparar jogos, como também na análise dos nossos adversários, sempre nas duas vertentes, individual e coletiva. E aqui também há todo um campo de desenvolvimento espetacular, há imensas aplicações, há imensos produtos já no mercado, mas nós, por exemplo, desenvolvemos também muita coisa internamente. Somos nós que, inclusive, muitas vezes desenvolvemos as nossas próprias soluções para nesta área nos tornarmos mais competitivos. É por isso que nós também somos conhecidos como tendo uma das melhores academias do mundo, e isso é notório no desenvolvimento dos jogadores e na colocação destes jogadores também, através de mercado, para os melhores clubes do mundo, e com transações que são muitas vezes máximas neste mercado do futebol. Mas pronto, nós, para sermos mais competitivos em Portugal, mais competitivos lá fora, eu também digo que há sempre aqui duas dimensões que temos que perseguir e temos que ser melhores. A gerir, e é isso que está sempre em cima da mesa, sermos melhores gestores, conseguimos fazer melhor que os nossos concorrentes, sejam os diretos em Portugal, sejam também os diretos lá fora, nas competições europeias, e recursos financeiros, que eu já falei na minha primeira intervenção, que quanto maiores forem esses recursos financeiros, evidentemente, mais possibilidades dão às entidades de serem melhores, serem mais competitivas. E deixava uma terceira nota, e para responder à tua pergunta, Fernando, a componente tecnológica. É fundamental que, e neste caso o Benfica, utilize a tecnologia, considera a tecnologia como uma dimensão estratégica de todo o desenvolvimento do clube, e precisamente com tudo o que nós temos estado a assistir, particularmente na questão de inteligência artificial, que nós possamos pôr em prática, e temos projetos, não vou poder evidentemente revelá-los, mas temos projetos precisamente na forma como podemos tornar a equipa mais competitiva.